Na aula de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma base oval em ponto baixo centrado. Uma base bem estruturada, olha só. Os pontos bem fechadinhos. Eu estou fazendo uma sequência dessas aulas, então você já assistiu aí a base redonda, a quadrada e as retangulares. Aqui no caso, estou fazendo a oval. Também tem uma outra forma de fazer a base oval, no qual eu estou indicando na descrição um vídeo da bolsa azul que eu fiz anteriormente. E eu tenho uma surpresa no final deste vídeo. Se você não quiser perder, fica comigo até o final. Boa aula! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje eu trouxe esse fio incrível aqui para vocês para mostrar como se faz uma base oval em ponto baixo centrado. Então essa base oval ela vai ser super estruturada, né, com fio de malha e em ponto baixo centrado. Eu estou fazendo uma série de aulas com bases. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para vocês. Então eu já fiz a redonda. Olha como ela ficou super estruturada, com ponto baixo centrado. Eu fiz também a quadrada. Essa daqui ficou mais ainda. Olha que bacana. Apesar de ter usado um fio com detalhes, você consegue visualizar os pontos. Então aqui tem uma forma bem legal de fazer a nossa quina para ficar bem fechadinho, estruturada e nesse formato quadradinho. Não perca essas aulas, é só você voltar a alguns vídeos aqui. E depois eu tenho a retangular que eu fiz em dois pontos diferentes. No ponto baixo centrado ela fica mais estruturada, mesmo eu utilizando o fio náutico. Olha só a perfeição desses pontos. Não perca essa técnica, é muito legal. E aqui de forma normal, ponto baixo, normal, e também fica quadradinha, bonitinha para você trabalhar aí o seu cesto ou a sua bolsa. Já vou deixar aqui de lado e vou começar com vocês a nossa oval. E para iniciar, vamos fazer 12 pontos correntinhas, tá bom? 2, 3. Enquanto eu faço os pontos, eu fiz uma aula de uma bolsa azul com base oval, porém não foi em ponto baixo centrado, tá bom? Ela foi feita em ponto baixo normal. E ao invés dela fazer a volta, que você vai ver que a gente trabalha aqui, o ponto baixo centrado trabalhando a volta das carreiras, no formato oval, né? Você vai ver que no vídeo da bolsa eu faço pontos corridos, carreira por carreira, subindo assim, ida e volta. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, se você quiser ver essa aula. Porque eu pensei também em fazer das duas formas aqui, mas eu vou fazer apenas em ponto baixo centrado, porque nessa aula tá bem explicadinho. Fazendo da outra forma, como eu acabei de dizer. Então, se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. Se essa aula não ficar muito grande, de repente eu posso colocar aqui o outro vídeo junto, mas não sei ainda. Vamos ver quando eu for editar, tá bom? Olha, então, para começar, eu fiz 12 correntinhas e vamos fazer pontos baixos pegando a laçadinha de trás. Então, se você já segue aqui o meu canal, você sabe que eu uso essa técnica. Não trabalhando aqui a correntinha pela frente. Eu pego a laçadinha de trás, aqui atrás da correntinha, tá vendo? Para fazer o ponto baixo. E também não esquece de erguer a sua laçada na altura da agulha para o seu ponto não ficar apertado, tá bom? Então aqui tá a correntinha, repetindo. Eu não pego o ponto por aqui, eu pego o ponto atrás. Por quê? Essa técnica, ela faz com que o seu trabalho ele fique reto, de forma correta,
não envergando. Sabe quando o trabalho enverga? Assim, ó. É porque os pontos ficam apertados. Se você trabalhar à frente da correntinha, vai fazer isso. Desculpa o barulho de fundo. Bem quando eu resolvi gravar, alguém ligou uma máquina aqui dos vizinhos, eu não sei. E também tá uma ventania lá fora. Hoje tá muito frio em São Paulo. Eu não sei nem quantos graus. Então eu espero que vocês não estejam ouvindo lá no fundo o barulho. E aí eu segui falando e fazendo aqui com vocês, ponto sobre ponto. Então, ponto baixo sobre cada laçadinha da minha correntinha, são 12 no total. 12 pontos para trabalhar esta base oval em ponto baixo centrado. Então eu gosto de explicar bem assim, detalhado, como vocês que já me seguem sabem muito bem, porque tem muitas pessoas iniciando no crochê e as minhas aulas são bem indicadas para essas pessoas, tá bom? Então você vai ver no detalhe. Quando você já é uma crocheteira veterana, às vezes não tem muita paciência, tá bom? Então eu peço um pouco de paciência, ou você pode até passar um pouquinho o vídeo e ir procurando as técnicas para você também aperfeiçoar o trabalho que você já sabe fazer. Olha como essa técnica que eu acabei de ensinar, então, pegando por trás da laçadinha e da correntinha, fica um trabalho bem reto, bem homogêneo. E aí vamos dar continuidade? Deixa eu só conferir o número de pontos. Opa, que eu não tô conseguindo identificar. Achei. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá certinho. Meus 12 pontos. E aí agora, aqui na lateral, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. E eles vão ser trabalhados no mesmo ponto da base onde nós fizemos o último ponto agora. Olha. Então tá trabalhado aqui. Neste vão, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos. Não esquece de erguer a laçada bem alta. Depois, esse fiozinho solto aqui, já vamos conduzi-lo, escondendo ele quando fizer a parte de baixo da carreira. Então, já fiz 2 aqui e mais um. Então, eu já tenho, além do meu último ponto, eu tenho mais 3 que eu acabei de fazer. 1, 2, 3, e aqui está o último ponto. Só que eu vou virar agora e fazer ponto sobre ponto aqui, do outro lado. Então, vai mais um aqui dentro do mesmo vão. Mais um, sim. No total, então, são 5 dentro do mesmo vão. Por que eu não falo logo assim de cara para vocês? Olha, já tem, aqui são 5 pontos. Não, por quê? O último foi o último ponto da carreira anterior. Mais 3 na lateral. E o primeiro que vai iniciar aqui, o outro lado da carreira, também é feito no mesmo vão. Então, tecnicamente, nós temos 5 pontos baixos dentro do mesmo vão. Ajusta. E agora nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, ponto baixo sobre ponto baixo. Por enquanto, nesta primeira carreira é assim. E aí, quando chegar lá no final, nós vamos trabalhar a outra lateral, idêntica a esta. E na subida, nós faremos os pontos baixos centrado, dando aí mais estrutura ainda para nossa base, tá bom? Desculpa que eu acabei escolhendo aqui um fio marinho, mas eu estou vendo aqui pela tela que dá para visualizar bem. Por quê? Eu escolhi esta cor porque cada base dessas que eu mostrei para vocês aqui, cada formato, eu vou fazer uma aula de bolsa ou cesto a partir destas bases. Então, se você quiser, pode guardar aí a base, caso você não esteja fazendo para algum outro trabalho, apenas para aprender mesmo. Guarda que nós vamos fazer juntas aulas utilizando essas bases, tá bom?
aulas bem especiais, bem bacana, com pontos também bem especiais e bem bacanas. Então eu fui falando, explicando e já cheguei aqui quase no final da minha carreira. Quando eu cheguei aqui, então, o que acontece? Eu fiz o último ponto dos 12 pontos, aqui está o primeiro da parte de cima, e então eu tenho que fazer os 3 pontos laterais para ficar igual do outro lado. Olha que graça! Então, aqui, no mesmo ponto da base, onde eu fiz o último ponto da carreira, eu vou trabalhar mais 3 pontos baixos. Não esquece de erguer a laçada, é muito importante para ter um trabalho rico, um trabalho bem feito. 2 e mais um, 3. Feito então os meus 3 pontos laterais do outro lado, eu vou localizar aqui o meu primeiro ponto baixo da carreira anterior, já centralizei ele, olha, e vou trazer a minha laçada de trabalho para cá. Porque eu fiz isso antes de levar a minha laçada de trabalho para fazer o fechamento, porque ele é escuro e esconde o meu primeiro ponto aqui quando eu fecho. Então eu já trouxe a laçada para frente. Agora vamos fazer o fechamento da carreira. Eu só inverti a ordem, né, na hora de fazer o ponto. Então não se preocupem que está tudo correto. Vou puxar a minha laçadinha lá para trás e essa laçadinha aqui, a partir dessa e dessa que eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Tá vendo? Então eu tenho aqui os meus 3 pontos laterais, o meu primeiro ponto baixo centrado da base. Não esquece então que o ponto baixo centrado você trabalha introduzindo a agulha no meio do ponto baixo. Aí sempre que você quiser, você pode conferir atrás para ver se ele entrou centralizado. Fica um Vzinho ali, olha, entre a agulha. Puxa o seu fio para trabalhar o próximo ponto baixo centrado, erguendo a laçada até o alto. Pega o próximo. Vai fazendo ponto sobre ponto, ponto baixo centrado sobre cada ponto da base. Quando chegar no final da carreira, onde nós fizemos os 3 pontos naquela lateral, então teremos novos aumentos, tá bom? Vou fazer trabalhar aqui mais esses pontos. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Então, olha só como está ficando, né? Iniciamos a segunda carreira. Se chegando aqui, você ficar confuso, não conseguir localizar onde inicia os 3 pontos, que são esses daqui, ó. 1, 2, 3. Onde nós vamos trabalhar os aumentos da segunda carreira. É só você contar que nesta base aqui nós temos 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Então, fez os 12, aí começam os nossos aumentos. Eu tenho 3 pontos aqui e nós vamos trabalhar ponto baixo centrado nesses 3 pontos com aumentos. Então, são 2 pontos baixos centrados em cada ponto da base aqui nessa lateral. Então, nós teremos agora 6 pontos nesta lateral, né? 2 em cada ponto da base. Ó, localiza ele aí, tá vendo que o seu ponto ele tem um Vzinho e você trabalha o meio dele. E o aumento, você trabalha no mesmo ponto, introduz a agulha no mesmo lugar e faz o seu aumento. Então, já trabalhei 2 aumentos, agora o último. Viu? Olha, sempre ergue aqui que você consegue localizar onde você vai introduzir a sua agulha. Fazendo seus aumentos. Então, agora
Vamos seguir fazendo o outro lado da carreira, ponto baixo centrado sobre cada ponto baixo centrado. E agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto. No final desta carreira, nós vamos ter o outro aumento, os outros aumentos para fazer, né? Então, nós vamos ter aqui os 3 pontos. Se ficar difícil também de você localizar eles, olha, 1, 2 e o terceiro tá aqui. Se ficar difícil, é só você contar novamente. Então, acabou de fazer o aumento, faz 12 pontos. Ponto sobre ponto. Quando fizer o 12º, eu volto aqui com vocês para fazer o aumento do outro lado e o fechamento desta carreira e a subida da próxima. Então, é só trabalhar ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Conta 12 daí, eu conto daqui e já volto com vocês. Já fiz 4, faltam 8. Cheguei no final, fiz o meu último ponto dos 12 pontos e agora eu farei os meus aumentos. Então, aqui no próximo ponto baixo centrado, eu vou trabalhar 2 pontos baixos centrado. 1, 2. Depois, localiza o próximo e faz mais 2 pontos baixos centrado. Não esquece, como eu sempre digo, de erguer a sua laçada. Olha como ela vem bem alta aqui, para o seu ponto não ficar apertado. Senão fica impossível de localizar o seu ponto aí, tá? Principalmente se você usar um fio escuro assim como o meu. Mas esse azul tá lindo. E agora eu vou fechar aqui, fazendo os outros últimos 2 pontos, que é o nosso último aumento desta carreira. E eu tenho mais visível aqui, obviamente, o primeiro ponto, né? Porque ali embaixo, o que que eu fiz? Eu fechei um ciclo, deixando já como eu vou fazer agora. Por isso eu utilizei aquela técnica de trazer primeiro a laçada. Agora eu vou fazer do jeito normal, que é primeiro levar a laçada para lá e depois puxar a laçada de trás para fazer o ponto e continuar o trabalho, porque viu que quando eu levo lá para trás, ainda assim o meu ponto está visível, porque agora o trabalho já está mais aberto, né? No início ele fica mais apertadinho mesmo, por mais que eu use as laçadas longas, né? O início vai ficando assim mais apertadinho. Ajeita aí o seu ponto para ele não ficar largo. Então, qual ponto você vai trabalhar? Este, que foi o último ponto. Aqui, então, quando você traz, você trabalha o ponto onde você está levando a laçada para trás, tá bom? Esse daqui, que é o último, não, é o primeiro, né? Eu vou soltar e vou mostrar para vocês, olha. É o primeiro ponto. Leva de novo a sua laçada. Introduz a agulha aqui. Centralizado, tá bom? Olha, no centro do ponto baixo. Atrás, você conferir, também centralizado, tá bom? Pega o seu fio, traz pra frente e fecha fazendo o primeiro ponto. Vou fazer o intervalinho aqui e já volto com vocês. Eu voltei, então, eu fiz aqui com vocês o nosso primeiro ponto da nossa terceira carreira. Olha como está ficando. Então, a base, por exemplo, ela já está bem estruturadinha, apenas com 2 carreiras. Caso você queira fazer deste tamanho, então você para por aqui, né? Acho até um tamanho bem legal para uma bolsa, uma mini bolsa aí. E ele já tá medindo, então, 23 por 7, tá bom? Então, já daria, sim, uma base para uma bolsa. Porém, eu vou fazer mais uma carreira por conta dos aumentos para ensinar para vocês, né?
E se quiser fazer uma bolsa maior, também vou, a partir desta carreira, explicar, tá? Dar as coordenadas de como você continua aí, tá bom? O seu trabalho. Vou fazer com vocês, então, a última carreira. Vamos seguir fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado. Quantos? 12. Dá no mesmo, né? Então, lembrando que eu iniciei aqui lá o início com 12 correntinhas. Então, sempre desse miolinho até o outro, nós teremos os 12 pontos da base. Sempre. O que vai fazer crescer o trabalho são os aumentos da nossa lateral, dando esse formato oval, tá bom? Então, eu gosto de explicar certinho para vocês, que ainda não são tão experientes assim, de que forma é o trabalho do crochê, para a gente estar fazendo aí trabalhos lindos, né? E ter o entendimento daquilo que a gente está fazendo, não apenas ler um gráfico ou uma receita, ou assistir ao vídeo e seguir à risca o que está sendo feito naquele vídeo, mas depois você não conseguir mais fazer ele sempre ter que fazer com o auxílio, né? Claro que isso é importante e algumas pessoas, assim como eu, conseguem desta forma, né? Mas a grande maioria não. Então, por essa razão que eu gosto de explicar bem detalhado para vocês. Então, aqui acho que tem mais um ponto, olha. Como eu sempre falo, se você ficar na dúvida, quando eu devo iniciar os aumentos da lateral da minha base oval em ponto baixo centrado, conta a mesma quantidade de pontos do início da carreira, aliás, da nossa base, né? Que são as correntinhas, 12. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu já tenho os pontos sobre pontos e agora vamos iniciar os aumentos novamente, tá bom? Então, aqui nós temos 2 juntos, 3 vezes, né? 3 aumentos. E aí, nós vamos continuar, então, fazendo uma sequência de aumentos da seguinte forma. No primeiro ponto aqui da nossa lateral, você vai trabalhar normalmente um ponto baixo centrado, sozinho, ponto sobre ponto. E no próximo, que é o aumento deste, nós vamos fazer um aumento, que são 2 pontos baixos centrados juntos no mesmo ponto baixo centrado da base. Então, eu trabalhei um sozinho e um com aumento. Vamos fazer essa sequência 3 vezes. Um sozinho, um com aumento, um sozinho, um com aumento. E depois seguir fazendo os 12 pontos da base do outro lado, tá bom? Então, vou fazer com vocês aqui a sequência de aumentos nessa lateral. Um sozinho, um com aumento. Agora o nosso último aqui, nossa última sequência. Um sozinho. E o outro com aumento. O último aumento desta lateral. E agora, segue fazendo mais 12 pontos, tá? 12 pontos sozinhos, ponto sobre ponto. Então, porque ela é bem simétrica, sempre vai ter a mesma quantidade de pontos de um lado do outro, de uma lateral e da outra, para ficar bem perfeitinha a sua base, para você subir aí a sua bolsa ou o seu cesto. Vou terminar aqui a sequência de 12 pontos, ponto sobre ponto, lembrando que os aumentos são apenas nas laterais. Quando terminar essa sequência de 12, eu volto com vocês para fazer estes aumentos do outro lado, tá bom? Terminei, então, minha sequência de 12 pontos e agora eu vou fechar aqui com vocês e vamos finalizar a nossa base oval de ponto baixo centrado de 3 carreiras. Eu vou mostrar o tamanho que ela ficou para vocês. Então, aqui no nosso ponto
primeiro da nossa lateral aqui, um ponto sobre ponto, e no outro o aumento, que são 2 pontos centrados juntos no mesmo ponto da base, repetindo a sequência pela segunda vez, um ponto sozinho e um com, e um com aumento. E agora, finalmente, a nossa última sequência, um ponto sozinho, um aumento no nosso último ponto. Ó, peguei errado, então vou voltar e centralizar o meu ponto. E o nosso aumento, que é no mesmo lugar. Então eu nem vou cortar aqui, porque depois eu vou iniciar a subida de uma bolsa azul marinho. Não nesta aula, estou reservando as minhas bases aqui e farei aulas a partir destas bases, dessas últimas aulas que eu tenho feito. E eu tô com a outra bolsa azul aqui que eu falei pra vocês, já vou mostrar pra vocês. E aqui nós finalizamos, tá? Então aqui para continuar, você continua, pode continuar a subida aí, ou do seu cesto, ou da sua bolsa. Nós finalizamos a nossa base oval. Eu vou medir aqui para vocês, para ver com quanto que ela ficou. Vinte e cinco centímetros e meio por 9,5, tá? Então, 25,5, 25 por 10, 25 por 9, né? O meu ponto baixo centrado ficou bem estruturado. Olha só como que fica a nossa base, bem estruturada para subir a sua bolsa. Ou eu já vou mostrar bem no detalhe para vocês, vou subir aqui a câmera e vou mostrar para finalizar na nossa aula. Mas antes eu quero mostrar esta bolsa, então, que eu fiz algumas aulas anteriores aqui com esse ponto bem especial, ponto sexto. E olha como que é o formato da base dela, oval, com pontos baixos normais, pontos baixos corrido. Então eu começo aqui uma quantidade de pontos e vou indo ida e volta. Depois trabalho o acabamento dela na lateral, formando a minha base oval. Então eu vou ver se eu consigo editar e colocar esta parte desta aula da base dela junto com esta, ou se eu não conseguir, vai ficar aqui registrado para vocês que eu estou mostrando a bolsa, e vou deixar o link desta aula na descrição, e assim você consegue optar em fazer também a sua base oval desta forma, tá bom? E a surpresa que eu queria dizer para vocês, que eu falei lá no começo do vídeo, é que eu vou fazer uma última aula dessa série. Eu vou fazer uma base hexagonal, um hexágono. Então, aquela base com 6 lados, que é bem diferente. E vai ser um desafio para eu criar uma peça a partir daquela base. E vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, não perca a próxima aula. Base hexagonal trabalhada em ponto baixo centrado. Vai ficar super estruturada também. Eu já volto para finalizar o vídeo. E essa foi a nossa aula de hoje. Olha só os pontos bem trabalhados, ponto baixo centrado, dando estrutura para nossa base. O formato bem oval, bem certinho. Aqui o fio tá aparecendo assim porque eu não cortei o fio, não finalizei a minha peça para já iniciar um trabalho que eu vou fazer, uma aula aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não esqueça de assistir a próxima aula que eu vou fazer a base centrada hexagonal. Tchau!